Olá, como vão? Tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Por favor, eu quero te convidar a nos seguir nos nossos canais, que é o Instagram Verbo BH e YouTube Verbo da Vida Belo Horizonte. Quando você vai seguindo e vai recebendo os nossos conteúdos, se inscreva nos nossos canais. Então, hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida, né? Eu vim trazer uma palavra que fala assim: existe o novo de Deus para a sua vida nesses dias. Uau! Independente daquilo que você esteja vivendo, eu quero trazer para você que existe um novo de Deus para a sua vida. Independente das circunstâncias, independente dos sentimentos, independente daquilo que nós estamos vivendo, existe sempre um novo de Deus para a sua vida. Sabe, parece que nos dias de hoje, estamos vivendo tantas situações, são tantos fake news, é uma afronta tão grande do inimigo sobre as nossas vidas. Parece que você ser otimista, ser positivo, está indo de encontro, você está sendo irresponsável, e você está indo de encontro a uma contramão de uma situação que hoje nós estamos vivendo. E parece que não podemos ser positivos naquilo que acreditamos. E se nós somos um povo da fé, nós somos um povo positivo. Nós acreditamos que há um dia melhor, nós acreditamos que pensamos diferente, nós acreditamos que não vivemos diante das circunstâncias que o mundo está querendo reger para nós. E não precisamos estar firmes e convictos naquilo que acreditamos. Precisamos estar convictos naquilo que cremos no Senhor Jesus, naquilo que cremos na sua palavra. Amém? E parece que nesses dias, as pessoas que são positivas, elas são irresponsáveis. Não, elas não são irresponsáveis. Nós sabemos o que está acontecendo. A diferença é que nós não andamos conforme o que dita neste mundo. Não caminhamos como diz o mundo. Nós caminhamos como diz a palavra. Então, quando estamos convictos dessa palavra, quando ela está apacentada dentro de nós, nós nos alimentamos e levantamos todos os dias de forma positiva, com a mente renovada e entendendo que não nos alimentamos dessa avalanche de informações negativas que o mundo todos os dias quer nos trazer. Então, independente do que você esteja vivendo, independente da circunstância que você esteja passando, existe um novo de Deus para a sua vida. Existe um novo de Deus para a sua história. Então, levante-se e reposicione-se em Deus. E Romanos, no capítulo 12, eu quis trazer para vocês hoje uma linguagem, na linguagem de hoje. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Então, quando nós vivemos uma renovação dessa mente, nós entendemos que é uma cronologia do que é bom, do que é agradável e do que é perfeito. Então, descansamos nessa palavra, criamos critérios baseados na palavra para entendermos aquilo que é bom, que é agradável e o que é perfeito à vontade de Deus. E usufruímos desse resultado. E o que eu percebo é que muitas pessoas nesses dias têm vivido uma grande intimidação. Pessoas têm passado por intimidação. Então, essa avalanche de informações negativas tem intimidado a muitos. E essa intimidação tem trazido um sentimento de medo, paralisia, depressão. As pessoas não estão conseguindo dar o próximo passo, porque elas estão se sentindo intimidadas diante daquilo e das circunstâncias e diante das informações que o mundo está regendo. Mas a própria palavra diz em Romanos 12 que precisamos renovar nossa mente todos os dias, para que possamos nos alimentar dessa palavra e rompermos com a intimidação. A intimidação na atmosfera faz você acreditar de que realmente aquilo que está sendo dito é uma verdade. E aí o que acontece? Essa afronta, trazendo paralisia, trazendo descrédito, trazendo desesperança, faz com que as pessoas parem de acreditar no novo de Deus. É como um homem que constrói uma casa, coloca móveis extraordinários nessa casa, porém uma casa lindíssima, muito bem decorada, que não tem teto.
E se essa casa não tem telhado, o que acontece com essa casa? Quando dá a primeira chuva, quando dá a primeira tempestade, todos os móveis são perdidos. E aí o que essa pessoa faz? Ela vai lá, quer reconstruir, tira os móveis velhos, coloca móveis novos, faz uma pintura nova, porém o seu telhado continua descoberto. O que acontece com a próxima chuva? Estraga novamente os móveis. Isso é uma pessoa intimidada. A pessoa intimidada, ela acaba se cansando de fazer as mesmas coisas. Mas sabe o que acontece com a pessoa intimidada? Ela fica focada no resultado. Então, ela fica focada nos móveis da casa, ela fica focada na pintura que ela precisa refazer. Ela não foca no problema. Porque você me faz uma pergunta, então por que ele não simplesmente não resolve e coloca o telhado? Porque uma pessoa intimidada, ela não foca naquilo que ela precisa focar. Ela não foca no resultado prático. Ela fica focando no problema. E se você ficar focando no problema, você não vai resolver e não vai ultrapassar esse período de intimidação. Então, o medo, ele traz a intimidação. E aqui eu coloquei assim, uma pessoa intimidada se submete àquilo que a intimida. Uma pessoa intimidada, ela se submete àquilo que a intimida. Então, se ela está com medo, ela vai se submeter ao medo. Se ela está encorajada, ela vai se submeter à coragem. Então, nesses dias, levante-se, reposicione-se em Deus. Se alimente da palavra, ela é o teto da sua casa. Porque de nada vai adiantar você preparar tudo e sempre deixar o seu teto descoberto. Foque naquilo que precisa ser focado. Tudo aquilo que eu foco expande. Quanto mais eu focar na palavra, quanto mais eu focar nas coisas do reino de Deus, mais isso vai expandir dentro de mim, isso vai crescer dentro de mim. Então, o que eu preciso fazer, Flávia, para que eu rompa com esse espírito de intimidação nesses dias, para que eu alcance o sucesso naquilo que Deus tem colocado na minha vida, para que eu possua e tome posse daquilo que é o novo de Deus para a minha história? Primeiro, coloque força no hoje. Você precisa colocar força no hoje, porque o ontem já foi, o ontem já passou. Você não dá mais conta daquilo que já passou. Você não tem mais força naquilo que já passou. E você não pode também dar força naquilo que vai acontecer, porque só Deus tem o poder do futuro. O que você pode fazer é falar com o seu futuro. O que você pode fazer é trazer palavras de vitória para o seu futuro. Mas você não pode colocar força no seu futuro. A força que você pode colocar no seu futuro é força de oração. Mas tarefas, estratégia, fazer o que precisa ser feito para que o seu futuro seja construído é o hoje. Sonhe, planeje, tenha fé no amanhã, mas, sobretudo, viva o hoje. O Salmo 118, no versículo 24, diz o seguinte: este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemo-nos. Exultar significa acender. Então acenda, resplandeça, levante-se. Uau! Levante-se. Porque se você não resplandecer, se você não se reposicionar, você vai ser engolido por esse processo que o mundo quer trazer de mentira e de intimidação. Mas a palavra de Deus são boas novas. A palavra de Deus são boas novas para a nossa vida. Então, isso é a primeira coisa que você precisa fazer nesses dias. Colocar força no hoje. Colocar força no presente. Uau! Porque quanto mais força eu coloco no meu presente, quanto mais força eu consigo fazer, quanto mais força eu consigo elaborar no meu presente, quanto mais eu consigo equilibrar a minha perspectiva com a perspectiva de Deus, eu consigo fazer com que essa perspectiva esteja alinhada com a palavra, eu começo a adquirir e obter resultados extraordinários. Quando a minha perspectiva está alinhada com a perspectiva de Deus, os resultados começam a acontecer. E o que eu tenho percebido? As pessoas perdem muito tempo sofrendo com o que não aconteceu, ou então ela sofre com o que ainda está por vir. E isso traz uma apatia, e isso permite uma intimidação. Porque o medo faz com que você entenda de que eu não vou conseguir, eu não vou chegar a esse resultado. Eu não vou desenvolver bem essa etapa. Mas quando eu coloco força no hoje,
Quando eu entendo que hoje eu preciso fazer exatamente, independente se for coisas grandes ou coisas pequenas, e você fizer com excelência, e você buscar a excelência em Deus, você vai obter resultados extraordinários para o futuro que Deus está construindo para você. Se você buscar a servir ao próximo, e nesse serviço fazer com excelência aquilo que o Senhor colocou na sua mão, dessa forma começa a ser construído para você uma plataforma daquilo que Deus tem para o seu futuro. Uau! Deus tem coisas novas para o seu futuro. Deus tem coisas novas para você hoje. E aí, quando nós colocamos assim, o dia de hoje, há um dia para o dia de hoje. Exultemos-nos e nos alegremos. Significa que a força que eu colocar no dia de hoje, eu preciso trabalhar com alegria e entusiasmo. Porque de nada adianta ficar fazendo tarefas se eu não tenho um coração conectado com aquilo que Deus tem para mim. E se eu não tenho um coração conectado com aquilo que Deus tem para mim, eu não vou conseguir trabalhar com alegria e com exultação. Eu não vou conseguir acender aquilo que Deus tem no meu coração. Eu não vou conseguir conectar aquilo que Deus tem para mim com as coisas do reino e as coisas do Senhor. E aí, eu vou ser o quê? Eu vou ser tomada de uma apatia, de um desânimo. E aí eu vou desobedecer no meio do caminho. Lembra da mulher de Ló? Ela desistiu de desobedecer no meio do caminho. A mulher de Ló desistiu de obedecer, porque no fundo ela não estava com o coração dela conectado com a missão do seu marido. Ela não era submetida àquela missão, ela não era submetida à visão que Deus tinha dado ao marido dela. E o que foi que aquela mulher fez? Ela simplesmente desistiu de obedecer no meio do caminho, porque quando nós não estamos conectados com a missão, nós acabamos olhando para trás. Não podemos olhar para trás, porque o que passou, passou. E uma das grandes características de quem precisa avançar é deixar as coisas anteriores. O que te trouxe até aqui pode não ser mais suficiente para te levar onde você precisa chegar. Então você precisa entender hoje qual é o novo de Deus para a sua vida. São novas posturas? São novas falas? São novos estudos? Qual é o cenário que Deus tem colocado para você preparar o seu futuro? Qual é o cenário que Deus tem preparado e tem projetado você? Qual é o cenário que Ele tem preparado para te desenvolver? Você tem aceitado esse desenvolver? Você tem aceitado esse processo da parte de Deus? Ou será que você sempre dá um jeito de olhar para trás e ficar se lamentando daquilo que poderia ter sido feito e não foi feito? Esquece, deixe para trás as coisas que já se foram e prossigo para o alvo. Prossiga, existe um alvo. Deus não te deixa dar murros ao vento. Ele te chamou com um propósito e você precisa abraçá-lo. E nos dias de hoje, estamos sendo desafiados todos os dias a renovar nossa mente, a não nos alimentarmos dessas informações tão negativas. Precisamos estar posicionados em Deus e posicionados para a palavra, para que a nossa missão seja cumprida. Sabe, o topo da montanha é uma visão extraordinária, mas para chegar no topo da montanha, eu preciso criar critérios e eu preciso construir etapas para chegar até lá. E são essas etapas que vão determinar exatamente como eu vou chegar no topo da montanha. Como eu vou chegar? E eu te pergunto nesse dia, como você tem criado esses critérios? Você está alinhado com a perspectiva de Deus? Você está alinhado com a palavra? Você está entendendo o cenário que Deus está desenhando para você? Você hoje está consciente de que aquilo que você recebeu foi suficiente, mas hoje Deus tem algo novo e eu preciso me alimentar desse novo para que eu rompa os limites e viva exatamente aquilo que Deus proporcionou para mim? Porque Ele se agrada, Ele quer que nós vencemos. O sucesso está na mão de Deus, mas isso depende de mim e de você. Uau! Então coloque força no hoje. Precisamos, para alcançar o nosso nível de fé, o que Deus tem para você é necessário deixar essas coisas anteriores. É necessário deixar as coisas anteriores.
Então, esse é o dia que o Senhor fez. Levante-se, busque. Busque tudo que você precisa para o hoje. Você precisa de estudar mais, você precisa estudar mais, você precisa se aprimorar mais, você precisa mudar a postura. O que é necessário fazer? Para que agora que o novo de Deus entrou na minha vida, eu possa começar a responder às suas expectativas. Porque Deus tem expectativa em você, Deus tem expectativa em mim, para que nós possamos responder exatamente aquilo que Ele tem para a nossa vida. O novo de Deus não está no presente, o novo de Deus está no futuro. O novo de Deus está lá no futuro. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar naquilo que Ele nos entregou. Precisamos confiar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E confiar em Deus é uma crescente diária. Eu confio porque o processo é mais importante do que o resultado. Sabe por quê? Porque é no processo que nós somos moldados e modelados. É no processo que o nosso caráter é transformado. É no processo que nós aprendemos a caminhar com Deus em cada passo. E eu vou te dizer uma coisa, quando uma porta se abrir, quando estamos com Deus, uma porta se abre, e aí nós damos o próximo passo. Mas eu quero te dizer uma coisa, dê sempre o próximo passo, mas fique com Ele. Fique com Ele. Porque sem Ele, as portas que você pode querer arrombar, é verdade. Porque muitas vezes Deus não coloca as portas na nossa frente e nós queremos arrombar essas portas. Nós queremos de forma que nós achamos que entendemos das coisas, achamos que nós já estamos prontos e queremos muitas vezes arrombar algumas portas que Deus não mandou abrir. Queremos muitas vezes forçar maçanetas que Deus não mandou abrir. Não adianta você querer esticar a cortina que Deus ainda não mandou você esticar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um lugar especial para cada um de nós. Somos luzeiros. Somos levantados para ser luz nesse mundo. Fomos levantados para ser luz e proclamar a palavra do Senhor. Fomos levantados para ser luz no mundo, conforme a palavra do Senhor diz em Marcos, no capítulo 5. Nós somos levantados para ser luz nesse mundo. Então se levante, seja luz. Você foi levantado para que o nome do Senhor seja glorificado, para que os homens vejam exatamente as obras que estão sendo feitas através da sua vida. Aleluia, aleluia. Deus já programou o nosso futuro na palavra. Olha que lindo isso. Deus já programou o nosso futuro na palavra. Ele coloca a palavra em nosso coração e na nossa boca, conforme Romanos 10, no versículo 8. Para que nós mesmos escrevamos o nosso futuro. O Senhor nos deu o poder e a autoridade de falarmos o nosso futuro. O nosso futuro está na nossa boca. O nosso futuro está na nossa boca. E eu coloquei aqui, o seu futuro não vai acontecer porque Deus disse. O seu futuro vai acontecer quando você disser o que Deus disse a seu respeito. Uau! O seu futuro só vai acontecer quando você começar a proclamar o que Deus disse a seu respeito. Então fale com o seu futuro, converse com o seu futuro, declare o que você precisa declarar e rompa com esse espírito de intimidação, esse espírito que quer paralisar você, porque primeiro ele vem paralisar, aí depois que ele acredita que ele entende que não pode lhe paralisar mais, o que é que ele faz? Ele quer que você acelere o processo. Então, nenhuma coisa e nem outra. Nenhuma coisa e nem outra. Seja equilibrado em Deus. Seja equilibrado na palavra. Fale o seu futuro. Fale o seu futuro. Converse com o seu futuro. Sonhe, planeje, mas vive o hoje. E como é que eu falo? Como é que eu sonho o meu futuro? Fale com Ele. Fale com Ele. Diga a Ele exatamente o que Deus disse a seu respeito. Diga para Ele o quanto você já é grato pelo futuro que já aconteceu. Uau! O que você diz se torna uma visão. Tudo aquilo que você falar vai se tornar um retrato na sua mente. Tudo aquilo que você falar vai se tornar uma visão.
E o que você está vendo? Aquilo que você está vendo, você está crendo? Então você está no caminho certo. Tudo aquilo que você vê, você vai crer. E quanto mais você crê, você vai declarar. E quanto mais você vai declarar, essa visão vai se expandir. E ela começa a ficar fixa na sua mente como uma tatuagem. Sim, ela vai ser tatuada na sua mente, porque ela vai ficar fixa na sua mente. E você vai estar sempre declarando ao seu futuro, exatamente como você o vê. Então, o seu futuro começa quando você começa a declarar exatamente o que Deus diz a seu respeito. Aquilo em que estamos colocando o nosso foco é o que estamos nos formando. Eu vou repetir. Aquilo em que estamos colocando o nosso foco é o que estamos nos tornando. Tudo aquilo que você colocar o foco, tudo aquilo que você colocar o foco é o que você vai estar se tornando. Se você estiver colocando foco nas coisas erradas, você vai estar se tornando isso. Mas se você estiver colocando foco nas coisas certas, se você estiver focando no hoje, se você estiver focando na estratégia certa, se você estiver focando na perspectiva certa, se você estiver criando os critérios certos, uau, eu quero te dizer uma coisa, você está se formando exatamente isso que você está construindo. Hoje parece até pequeno. Hoje parece até irrelevante. Hoje parece que as pequenas tarefas são irrelevantes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. São essas pequenas tarefas que faz você subir a montanha. São essas pequenas tarefas que faz você dar o próximo passo. São essas pequenas tarefas que vão te modelando todos os dias. E com entusiasmo e alegria, você vai criando essa atmosfera em você, e você vai construindo esse cenário, e esse cenário vai ficando cada vez mais robusto, ele vai ficando cada vez mais completo, e esse cenário, quando você vê, ele se tornou a visão que você está esperando. E quando você menos espera, porque na verdade você já estava ficando pronto há muito tempo, acontece a visão. Quando você menos espera, aquilo que você tem orado, planejado, declarado para o seu futuro, ele chegou. E quem ele vai encontrar? Esse cenário vai encontrar um homem e uma mulher preparada em Deus. Vai encontrar um homem e uma mulher que construiu um cenário perfeito, que está estruturado na palavra, que está apacentado na palavra. E nada vai fazer com que ele olhe para trás. Nada vai fazer mais com que você olhe para trás, porque você está estabelecido na palavra, você está estabelecido no cenário, você está estabelecido na vontade de Deus, e você sabe exatamente que aquela convicção é tão forte dentro de você que você não vai mais olhar para trás. Uau! Então esqueça o ontem, viva o hoje e deixe Deus criar o amanhã. Viva o hoje. E deixe Deus criar o seu amanhã. Deus abençoe.